Fala galera, tudo bem? Terça-feira de Champions, Real Madrid Inter de Milão, 3-2, jogo com muitos gols, jogo entre duas grandes equipes. Um jogaço? Não exatamente. E a gente pode falar sobre isso nesse vídeo aqui. Fica aberto o espaço para vocês deixarem nos comentários aqui o que vocês acharam do jogo. Para vocês, qual é o grande ponto aí, o grande tópico do jogo em relação às atuações, ao momento dos dois lados, a importância do resultado para o grupo, porque acho que são formas diferentes da gente olhar para essa partida. A gente pode olhar pelo drama da necessidade do resultado, porque era sim um jogo de muita importância, até pelas rodadas anteriores, pelo cenário do grupo. Então, esse é um olhar, o drama relacionado à classificação. O outro olhar é a importância, de fato, do resultado, mais até do que eventual avaliação das atuações. E um outro olhar é a questão das atuações, o nível das duas equipes, o momento dentro da temporada, as dúvidas que permanecem no ar, e eu acho que elas permanecem tanto para Real Madrid quanto para Inter de Milão. Convido você a se inscrever aqui no canal, se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida, deixa o comentário aí embaixo e vamos falar sobre Champions também. Aliás, fica aberto o espaço aí, já que são sempre vários jogos no dia de Champions, fica aberto o espaço para vocês sugerirem algum outro jogo para ter análise aqui dessa terça-feira de Champions. Então deixem aqui nos comentários, vamos falar especificamente sobre Real Madrid e Inter de Milão. 3-2, como eu falei, né? Vamos começar então pelo lado do grupo. Fundamental para o Real Madrid, fundamental porque o grupo tá muito complicado e era um grupo muito complicado, então isso já vinha sendo evidente nas duas primeiras rodadas. Teve um resultado muito expressivo do Borussia Mönchengladbach para cima do Shakhtar Donetsk, que é a goleada. Então, o Real Madrid, ao vencer, dá um passo importante dentro dessa reação de um grupo em que o risco é real, sem trocadilhos, mas se a gente for olhar para a rodada anterior, né, não só a estreia, quando teve todo aquele problema, foi atropelado pelo Shakhtar Donetsk em determinado momento do jogo, contra o Borussia Mönchengladbach, vai buscar um gol salvador ali para amenizar o risco no finalzinho, e agora diante da Inter consegue, já na reta final, os 3 pontos. Então, os jogos têm sido dramáticos, complicados, muito longe de serem convincentes do lado do Real Madrid. E no lado da Inter, não é tão diferente disso, embora dessa vez, obviamente, o saldo positivo seja do Real Madrid por conta do resultado final. Agora, para a Inter, o grupo, ou a fase de grupos até aqui, mais uma vez representa um desempenho aquém das expectativas. Aquém das expectativas até em relação à temporada como um todo. Cheguei a gravar vídeo sobre esse início de temporada da Inter, falando um pouco sobre essa dificuldade de alguns dos cenários, de alguns dos jogos. E aí tinha outra coisa em comum aqui, né? Em comum, no caso, né? Que é você olhar para dois times que estão irregulares, aquém das expectativas e vulneráveis defensivamente. Isso ajuda a falar sobre o resultado de um 3-2, que não foi um 3-2 por conta de um enorme poderio ofensivo, muita capacidade de criação, de construção dos dois lados. Não, nem de um lado nem do outro. E os dois times tiveram chance, sim, poderiam ter feito mais gols. Mas acho que isso passa por origens dos gols, eu vou chegar nisso, e também pela vulnerabilidade, pela forma como os times estão cedendo oportunidades, e isso tem acontecido bastante com o Real Madrid, não é de agora, né? No caso da Inter, até se a gente for olhar no fim de semana diante do Parma, o time foi castigado em contra-ataques, tem sofrido muitos gols nesse início de campeonato italiano também, né? Então, só não sofreu gol em uma das rodadas do campeonato italiano até aqui. Então tem um padrão aí dos dois lados, de times que estão sofrendo defensivamente e que não estão conseguindo produzir tanto assim ofensivamente. É claro, essa avaliação varia de jogo para jogo, por exemplo. Contra o Shakhtar, a Inter tinha criado para ganhar. Conseguiu produzir melhor, principalmente no primeiro tempo. Não conseguiu o resultado. Então não conseguiu o ponto principal ali, que era sair com a vitória. Mas o desempenho não tinha sido ruim. Só que aí você olha contra o Parma, olha contra o Genoa, olha em algumas dessas outras partidas e enxerga o padrão ali. De uma Inter que até consegue controlar jogos, ocupar o campo de ataque, mas a partir daí criar, ser mais criativo, não tem sido muito o padrão dessa Inter. Então são dois times que decepcionam, não acho que esse jogo mude muito esse cenário. Falei sobre a importância do grupo, falei sobre a importância do resultado e as fragilidades dos dois lados. Então vamos falar um pouco sobre o que dá para extrair, acho que individualmente, e também dessa construção de placar. Eu falei que os times não produziram exatamente grande coisa pra gente enxergar a partida como um jogaço. Foi um jogo tenso, um jogo que tinha esse caráter dramático pela necessidade do resultado do cenário do grupo, mas não tenha sido um jogaço. Não acho que tenha sido uma grande partida, em termos de qualidade técnica, inclusive. Esperava mais.
até porque são dois times que têm muita capacidade. Um ponto legal do jogo foi a tranquilidade dos dois lados na ideia de sair jogando para superar pressões, superar marcações. São dois times que tentam fazer esse encaixe na marcação mais avançada, de forma mais agressiva, e são dois times que não abrem mão dessa ideia de construção desde a defesa. Então, em alguns momentos, a gente viu bons avanços dessa paciência para superar na base da troca de passes, da inversão de lado, para superar essa marcação. Não que isso tenha produzido necessariamente chances lá do outro lado. Então é uma progressão até certo ponto do campo, que é legal do ponto de vista de qualidade técnica e de repertório tático mesmo, nesse embate, mas que não necessariamente significou chance criada para um lado ou para o outro. É só um aspecto isolado aí da questão das chances de fato do jogo. Mas aí vamos falar, por exemplo, do Real Madrid construindo o placar. O Real Madrid constrói o placar, não que tenha criado grande coisa, até tinha criado umas duas chances ali dentro do primeiro tempo, da mesma forma que a Inter também tinha criado, mas é um passe errado para trás do Achraf Hakimi que origina o gol do Benzema. Depois é o escanteio até na sequência de uma boa jogada até trabalhada com bola rolando, mas na sequência a bola parada faz com que o Real Madrid abrisse 2-0 sem produzir exatamente para ter essa vantagem num jogo que era equilibrado. O gol da Inter é um golaço. O gol do 2-1 é um belíssimo de um gol, que tem alguns aspectos também muito importantes aí, que a gente vai entrar no lado individual para falar dos dois lados também. Passe do Brozovic acelerando, é um jogador fundamental nisso, para fazer o time progredir, encontrar passes, fazer a equipe avançar, ser um organizador na faixa central. Barella, fantástico o passe, né? A jogada é belíssima, o passe do Barella, a visão de jogo do Barella. O Barella é o jogador que tem dado dinâmica para criar lances, ainda que isolados, mas dando suporte ao ataque, que geralmente tem o Lukaku produzindo, incomodando, sendo um constante problema para as defesas adversárias. Sem o Lukaku, a responsabilidade caía em cima do Lautaro, que não tem jogado bem. E aí tem um ponto que é importante individualmente também, além do Brozovic na origem, do Barella como esse jogador capaz de criar e mudar a qualidade das jogadas. O Lautaro fez uma partida boa, fez uma partida em que conseguiu dar trabalho para a defesa, em que conseguiu ser protagonista, personagem do jogo. Não vinha sendo nessas últimas rodadas. E todo o foco do ataque estava muito direcionado para o Lukaku. Sem o Lukaku, a Inter já tinha tido problemas no fim de semana no Campeonato Italiano contra o Parma. De novo, sem contar com a melhor versão do Lautaro. Então o Lautaro aparecer bem num jogo importante de Champions contra o Real Madrid é uma boa notícia numa Inter que, de novo, não conseguiu produzir tanto além disso. E aí, falando em destaques individuais, vale falar do outro lado. Os laterais do Real Madrid fizeram uma boa partida. O Lucas Vázquez, que vem até de uma boa sequência na lateral direita, e o Mendy, que fez mais um bom jogo em alguns duelos específicos ali no setor com Achraf Hakimi, fazendo coberturas defensivas, chegando para travar bolas fundamentais, providenciais dentro da grande área, não só contra o Achraf Hakimi, mas contra os atacantes também. Então, um personagem importante da partida, o Mendy, que tem jogado bem com frequência já há algum tempo. Desde o final da temporada passada, o Mendy tem deixado boa impressão com a camisa do Real Madrid. E aí o segundo gol nasce num segundo tempo em que o Real Madrid já tinha caído de produção em relação ao primeiro e vive um período do jogo em que fica, novamente, muito vulnerável. Se é um jogo com o Lukaku, com a potência, com a capacidade de explodir, no sentido de colocar na frente, ganhar dos defensores, usar o físico, o Lukaku era o jogador ideal para atropelar a defesa do Real Madrid pelas fragilidades que a defesa tem mostrado já há algum tempo. Então foi uma ausência muito sentida. A característica do Lautaro é um pouco diferente, não por acaso os dois se complementam quando os dois estão na melhor fase. Então a ausência do Lukaku foi bastante importante. Mesmo assim, o segundo gol sai, né, num passe em que a defesa está desorganizada, a bola por cobertura ali do Vidal na origem do lance, do gol do Perisic, com o Lautaro participando com a assistência. E depois do 2-2, a Inter poderia ter virado a partida, né? A Inter tem contra-ataques, tem escapadas perigosas, tem transições boas, tem ataques que deixam, mais uma vez, escancarada essa deficiência defensiva do Real Madrid. E aí, na sequência, inclusive, de um bom contra-ataque que nasce numa bola perdida pelo Toni Kroos, vem as substituições, até vem a entrada, na verdade, nessa altura, do Modric, né, e no lugar do próprio Toni Kroos já tinham entrado os brasileiros, Rodrigo e Vinícius Júnior, e aí nasce numa boa jogada do Real Madrid, e é uma jogada que tem um outro aspecto individual pra gente destacar, Valverde. O lance tem a assistência do Vinícius pro gol do Rodrigo, os brasileiros são fundamentais e participam diretamente do gol da vitória do Real Madrid, mas o lance começa, além de girar de um lado pro outro, começa com o Modric no lado esquerdo, gira de um lado pro outro, volta, e quem faz essa projeção, essa arrancada,
quem se projeta na origem é o Valverde. E é justamente esse tipo de projeção e essa recuperação da melhor fase, da melhor forma do Valverde nas últimas semanas, que tem feito o Real Madrid ganhar uma opção a mais em termos de ameaça ao gol adversário. Porque o ataque ainda está longe de ser convincente. Então, contra o Huesca, por exemplo, no fim de semana, a gente viu como o Benzema e Hazard podem se complementar. É evidente que o Hazard, atingindo um melhor nível, se aproximando minimamente do seu melhor nível, é um jogador que acrescenta muito, que muda a capacidade ofensiva, a capacidade criativa do Real Madrid. Mas como ele ainda não foi esse jogador com regularidade, o ataque segue devendo. O Asensio chegou a ter bons sinais aí nessas últimas 2 semanas de que pode recuperar um pouco de confiança, de que pode voltar a oferecer um pouco mais, mas foi uma partida apagada do ataque do Real Madrid. Então o banco entrou com os garotos, com Vinícius e Rodrigo, participando, construindo e finalizando o gol do 3-2. É verdade que logo depois do gol o Real Madrid poderia ter feito o 4º, tem uma bela de uma jogada no contra-ataque, mais uma vez bem trabalhado com os próprios brasileiros, e que o Benzema acaba finalizando mal. Depois no final tem outra finalização do Benzema levando perigo. Então o Real Madrid poderia ter feito 4-2, mas foi um jogo muito aberto. Da mesma forma que o Real Madrid sai com a sensação de que poderia até ter vencido por mais, pelos minutos finais, a Inter poderia tranquilamente ter virado o jogo quando empata em 2-2. Então isso mostra um pouco desse descontrole. E acho que descontrole é a marca dos dois lados, ainda que de formas diferentes na temporada. O Real Madrid é mais a cara do descontrole. A Inter até controla muitos dos seus jogos, mas não consegue transformar isso em placares favoráveis, em pontuações mais seguras. Muito menos na Champions. Então, são times pressionados, são times que ainda estão devendo, e o jogo, embora tenha sido aberto, tenha sido legal, no sentido do drama, das chances, do 3-2, 5 gols, um confronto entre grandes equipes, mas não acho que tenha sido um jogo para mudar nem um pouco a avaliação, nem de um lado nem do outro. Então é um jogo que reforça um pouco essa sensação de que os dois lados estão devendo. Conto aí com os comentários de vocês, com as impressões de vocês, deixem aí embaixo a curtida, a inscrição, um abraço, até a próxima.